Cissa! Olá! Deu Tá certo? me ouvindo? Uhul, Deu certo, tô te ouvindo. Em primeiro lugar, obrigado por aceitar o convite aí do Música em Rede. Pra gente é super importante trazer os profissionais aí que atuam já há algum tempo nessa área e que para trazer toda a experiência que tem, bater um papo com o pessoal. Então, obrigado mesmo Que aí isso, eu que pela agradeço. disponibilidade. Bom, vamos falar um pouco desse temaço aí todo. Queria que você se apresentasse aí pra galera que veio pelo Música em Rede, que não te conhece ainda. Gente, boa noite. Meninos, uma honra estar com vocês. Adoro, admiro o trabalho. Tô sempre aí perto. Para quem não me conhece, eu sou Cissa Pereira. Eu sou mineira, né? Eu sempre falo onde eu venho, que pra mim isso faz sentido. Estou em São Paulo já há 9 anos. Sou formada em Gestão em Políticas Públicas. Tenho uma área de pesquisa muito voltada para a área de política cultural. Eu comecei nessa prospecção de carreiras através da política pública, através com leis de incentivo. Trabalhei muito tempo dentro do setor público, então eu tive aí na Secretaria Municipal de Cultura, depois fui para o Estado de Cultura aqui em São Paulo com projetos e editais de fomento, leis de incentivo. E a partir disso, eu caí na música, escrevendo, né, aquele projeto pro amigo, aquele gravação de disco. E aí, consequentemente, fui construindo uma rede, né, tanto com produtores quanto com artistas. E comecei nessa empreitada de gerir carreiras, né, de prospectar ideias. Hoje eu sou sócia fundadora da Zeferina Produções, que é uma produtora que eu toco junto com a Tainá Ramos, e também sou idealizadora de uma rede de afroempreendedores, né, que na verdade é muito mais do que uma rede apenas, é uma ação afirmativa que é o Afrotrampos. Então a gente está aí impactando aí dentro dessas duas áreas, que é o braço social e cultural, porque eu acredito muito que a cultura é um guarda-chuva, ela não necessariamente é só a prospecção de música, de arte, mas sim todos os nossos processos ideológicos. Então, para mim, falar de cultura também tem a ver com impacto. Legal, Cissa. Obrigado aí pela toda a introdução. Vou te dar só um toquezinho. Eu acho que tá pegando um pouco o fone aqui na blusa. Tá. Talvez se você deixar ele... Não sei se você... agora... Bom, a gente vai... Não. Agora. Peraí que eu vou dar um jeito aqui. Tá bom. Eu tinha visto um esqueminha, acho que é assim melhor. Dando a dobradinha na orelha. Melhorou? Boa. Melhorou, tá ótimo. Agora não tá pegando não. Se tiver pegando eu aviso. Beleza. Bom, a gente sabe que você já trabalhou com artistas como Baeza Cozinha Mineira, Lloyd Luna, Zé Manuel, e agora tá cuidando da carreira da banda Mulamba e do Fabrício. Aliás, 2 ótimos projetos musicais. Massa. Queria que você contasse pra gente como é que tá sendo a gestão de carreira dos seus artistas nesse momento de isolamento e quarentena, né? Quais as ações que você está tomando, orientando, indicando para manter a relação desses artistas com o público deles? Nesse momento, na verdade foi um choque para todo mundo, então é um desafio, todo mundo se adaptando ainda para compreender como que o mercado vai ficar depois desse caos, que na verdade a gente já vem de um processo, né? A gente já tinha aí todo um sucateamento de, enfim, investimento para a cultura, que não impacta, né, para o cenário alternativo no sentido da música também. Então, quando chegou o corona, todo mundo falou, meu Deus, e agora? É hora de olhar para isso. Era a gota d'água, né? Era a gota d'água. Gota d'água, precisava. E como a gente tem projetos que são alternativos, que tem seus posicionamentos ideológicos, a banda Mulamba em específico, que é uma banda feminina, feminista, que traz toda uma ideologia, um processo, a gente já vem muito pensando em formas de não, enfim, perder, né, o fluxo de estar próximo de públicos e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente pensou, fez um balanço, entendeu as limitações também das meninas enquanto, enfim, cantoras e também como pessoas, porque nesse momento a gente precisou olhar para a parte humana também. A gente costuma dizer na Zeferina que a gente tem um trabalho um pouco humanizado. A nossa produtora é uma produtora feita e gerida por mulheres negras, então a gente pensa muito nesse cuidado de entender o artista como uma pessoa que tem suas fragilidades. Então a gente enxergou essas questões todas para entender quais ações startar e começou a pensar possibilidades, né, dentro do que a gente já tinha para o nosso planejamento. Né? Enfim, a gente está aí com o Mulamba, com a prospecção de entrar em estúdio para gravar um novo disco. Como que a gente faz com esse processo de pandemia? A gente já tinha horário em estúdio marcado, o Fabrício é a mesma coisa. Então a gente começou a se adaptar
para compreender até a questão da qualidade artística, né, desse processo. Mas o mais importante foi a gente manter o elo de comunicação com eles. Assim, a gente continuou o fluxo de diálogo, sempre ligando, falando, fazendo reuniões para que eles não perdessem um pouco, porque o momento é um momento muito delicado. Então são muitas informações e muitas delas nos desmotivam. E aí a gente começou a entender dentro do planejamento que a gente tinha, o que a gente conseguia implementar e o que a gente não conseguia implementar. A gente costuma dizer que a gente deu um pouco de sorte, porque a gente já tinha gravado algumas coisas. Então a Mulamba vai lançar música aí agora dia 28, Que bom, uma remix. não sabia. Legal. A gente vai lançar remix de Spi Escuta, com uma produção da Bad Sista, tá bem legal. Eles já tinham gravado já um feat com outra banda que é surpresa, não posso falar agora. Mas a gente deu essa sorte, né, para prospectar e não perder a mão. E aí a gente começou a pensar alternativas. As meninas, em específico, fizeram as videoaulas, né, ensinando a cantar, ensinando a tocar. E aí surgiram essas lives em que a gente sentiu importância também de conectar com esses perfis que tenham a ver já com a musicalidade das meninas, para além de difundir. A mesma coisa o Fabrício, ele é extremamente talentoso e ele também é produtor musical, então ele possibilitou, através dos mecanismos que ele já tinha em casa, de produzir coisas novas. Produzir em casa, né? Exatamente. Hoje em dia com home studio, né, a gente consegue mas a gente sente que não é uma realidade de todo mundo também, né? E também a gente costumo dizer que a gente está vigiando esse processo. Porque a gente também está pensando, inicialmente seria só abril, mas agora a gente já não sabe se maio a gente vai ficar em casa, a gente não sabe quando os shows retornam, então a gente está num processo de vigília desse problema todo, até para entender como que o mercado ele vai atuar depois disso, né? Porque a gente já perdeu, as casas de shows já perderam, os contratantes, os artistas e tudo mais. Entender esse novo modelo, talvez, que vai se criar nos próximos meses, né? A gente não sabe exatamente como vão ser as coisas. Os shows, já te adianto que, pelo que a gente está vendo aí, esse ano eu não marcaria. Ontem a gente conversou com o Felipe Simas aqui, que faz o Rodolfo fez a conversa com ele, que faz a gestão de carreira da Ana Vitória, da Manu Gavassi, ele falou que não está marcando nada para o segundo semestre, porque ele falou uma coisa que é interessante, vou marcar para ter a dor de cabeça de provavelmente ter que desmarcar e ter que... Exatamente. Então, é uma loucura, né? Existem boatos, né, que a gente volta a ter show em 2021, então são questões muito delicadas e aí agora é a hora de se reinventar e inclusive de pensar a monetização disso tudo, né? Porque envolve também o hábito cultural de consumo do público. A gente já vem com um hábito muito comum de você não pagar, né? O Brasil era e ainda é um recorde de pirataria, aquela coisa toda. Então a gente já naturalizou a não monetização, né, dos conteúdos online. Então como é que você cria toda uma um novo hábito, né, de consumo desse público? Então é uma vigília mesmo, a gente vai ter que semana a semana entender o que vai acontecer. Legal. E você tem alguma dica para o pessoal aí que está começando? Por exemplo, a gente sabe que tem muita gente aí que estava começando a fazer a produção, a gestão de carreira de artistas, ou artistas que fazem a sua própria gestão de carreira. Tem alguma coisa que você acha que pode servir de dica para eles nesse primeiro momento? Para também não desanimar, né, galera? Estamos aí em casa de quarentena, mas a produtividade continua, de certa forma, né? Eu acho que a primeira coisa para startar uma ideia é você ter ela muito coesa e olhar ela de uma forma 360. Eu falo isso o tempo todo no meu processo de produção e de comunicação com os artistas. Eu e a Tainá, a gente tem uma teoria, um método de trabalho que é esse mesmo, de olhar todo o seu projeto de uma forma ampla e nesse momento, que é um momento em que a gente foi forçado, né, a estar em casa, enxergar todos os leques que o seu projeto, que consequentemente traz um produto, e quais são as possibilidades, né, através desse produto, né, tipo um artista, uma cantora, com quem eu dialogo, qual é o meu público, para você mapear a sua estratégia e pensar dentro do que tem, como aparecer de uma forma mais, enfim, incisiva, né, e ser estratégico também, fazer parceria, se aliar e tudo mais. Oi. Oi, gente, tá legal a conexão?
Tá, aconteceu alguma coisa aqui também que eu não consegui aceitar você entrar na... Enfim, coisas da... É que o horário também, sei lá, tá tudo muito ruim, assim, Novo mas mundo, tá novo rolando. mundo digital. Tá rolando, agora tá ótimo. Massa. Bom, vamos continuar onde a gente parou. Você estava falando exatamente das dicas, né, para os produtores, falando um pouco da gestão de carreira. Pelo menos a gente pensa aqui, né, como Zeferina, muito nessa questão do 360, né, de se reavaliar, utilizar esse tempo, obviamente, de uma forma saudável, sem se pressionar, para avaliar o seu projeto, né, porque costumam dizer muito que o processo artístico ele é muito genuíno, mas é muito importante o aperfeiçoamento, né, desse processo artístico, de compreender todos os âmbitos, porque querendo ou não, no final das contas, a gente gera ali um produto através desse projeto, que pode ser um projeto musical guarda-chuva, como pode ser um disco. Então, acredito que nesse momento, tanto para os artistas que estão começando e tanto para as pessoas que estão começando a gerir carreiras, pensar a estratégia e também no sentido de estudar estratégias e metodologias, né? Eu e a Tainá, a gente tem essa experiência que vem de um outro mercado. A minha sócia, ela é formada em administração, a gente trabalhou em banco, então já tem esse mecanismo da gestão muito na veia. Bom essa galera ajuda, eu adoro. Poxa, maravilhosa. Eu vim do direito também, né? Isso. Ótimos. Eu venho da gestão em políticas públicas, que também te ensina a gerir, né? Você vai gerir projetos governamentais. Então, você ter acesso a mecanismos de metodologias, de estudar sobre, enfim, métodos de gestão, ajudam a você, enfim, implementar projetos. Então, acho que nesse momento, a dica que eu dou e tenho para tanto os artistas quanto os produtores é enxergar de fora também a sua proposta, entender como que você vai atuar e qual é a sua relevância, porque o mercado ele ludibria também, né? Hoje em dia tem as modas. Poxa, tá na moda cantar esse tipo de música, eu vou cantar também para ter um feedback do público, mas não necessariamente isso vai ser sustentável por muito tempo. Então, o que é construção de carreira, né? O que é surfar numa onda, né? Você vê o artista lá cantando, sei lá, num sarau e depois você vê ele num grande palco. Exato. E demora, é a paciência, né? É uma construção que ela é duradoura, né? A gente que trabalha no mundo da música aí, avalia... Eu adoro ver gráfico também. A gente estava vendo uns tempos atrás que muito artista que subia assim muito rápido em um ano, normalmente descia, não no ano seguinte, mas no ano subsequente, né? Num range de 3 anos, o cara sobe muito rápido, fica um ano no topo décimo e desce assim de uma forma avassaladora. Então é uma preocupação, né? Que tipo de carreira artística a gente quer ter? Algo a longo prazo, algo sólido, ou algo que só vá surfar, enfim, no movimento, numa moda, numa onda. E a maturidade também, né? E compreender as limitações, porque nós, enquanto produtores, não conseguimos produzir música, eu pelo menos não consigo. Então, cada um nessa escala tem a sua função ali. Então, valorizar também esse processo de pensar pessoas que podem somar. E eu sempre falo isso porque eu venho de um processo já de trabalhar muito com artistas que não têm como investir na sua própria carreira, não conseguem pagar uma grande produção, ou, enfim, ter aí como ter contratos e negociações de investimentos que podem reverberar na carreira. Então, reconhecer potencialidades também é um caminho, né? Você encontrar ali, você veio do direito, eu venho da gestão em políticas públicas, outros, então, enfim. Tá quase juntinha. Eu trabalhei com direito autoral ainda, olha uma parte isso. bem... Estudava música e direito, era uma coisa que minha cabeça não conseguia dar conta. Mas hoje é super necessário. Mas você falou de políticas públicas, queria aproveitar aqui e puxar um papo nesse sentido. Bom, a gente sabe que você já até falou, veio da políticas públicas, já atuou diretamente com isso. A gente está vendo uma cobrança forte do setor artístico perante a esfera federal, estadual, municipal, para mais ações e medidas para tentar minimizar o impacto da crise toda financeira do coronavírus. Eita, deu uma travadinha. Opa, voltou. A gente está vendo toda essa pressão de tentar forçar a gente fazer uma força-tarefa para tentar minimizar esses impactos por meio de medidas de políticas públicas. Principalmente também, vamos citar aqui dando nome aos bois, pela inércia da nossa secretária de Cultura,
a queridíssima Regina Duarte, que não tem feito muita coisa desde que entrou, pouco se posiciona, prefere postar receita de bolo do que assuntos um pouco mais urgentes, então é uma angústia toda, né? Então eu queria saber o que você viu de política pública legal nesse sentido, que chamou a atenção, e o que você acha que poderia estar sendo feito, só que não está sendo feito. É um buraco bem profundo, na verdade. O Brasil ainda está engateando para compreender o que é política pública. Política cultural, então, é um diálogo que os nossos políticos, e eu falo não só na relação partidária, mas também num processo já do Estado enquanto órgão, né, que regulamenta tudo, compreender, principalmente porque o Brasil é um país muito multicultural. A gente veio já de um processo. Primeira relação de política cultural que a gente teve foi lá na era Vargas, que tinha outro olhar, que tinha muita intersecção com a Secretaria da Educação, que seria hoje, que é aquela coisa de regulamentar aquela questão cívica. Então, tipo, a galera ainda não entende ainda o que é de fato cultura. Então, a gente está trabalhando para esse, enfim, processo. E hoje a gente vem de um governo que já sucateia a cultura. A gente teve um processo se não me engano, de 2010, a gente teve uma década bem legal nesse processo, que foi quando surgiu a Lei Cultura Viva, que tinha um projeto governamental, né, do Cultura Viva, que era uma política pública cultural voltada para as culturas de base, onde você tinha um leque de políticas públicas que assistiam artistas, que assistiam cultura popular, que tinha um recorte pensando a economia criativa, pensando a sustentabilidade, que aí surgiram os pontos de cultura, que aí surgiram os editais da Funarte, que aí surgiram vários editais voltados para recortes, né? Fomento mesmo. Fomentos, né? Voltados para vulnerabilidades e coisas desse Pesquisa, tipo. né? Exato. Griots, esses senhores e senhoras das culturas populares. Mas que atualmente a gente já vem com esse sucateamento das políticas públicas, porque o maior problema das políticas públicas não necessariamente são as ideias, mas é o processo de implementação. Porque se você tem um governo que ele é ideologicamente próximo do que aquela política pública comunica, ele implementa ela de uma maneira. Quando você vem com outro governo, ele sucateia essa política pública. Então fica naquela, enfim, oscilação. Tá construindo a estrada, aí quebra a estrada e começa a construir pro outro lado, né? E a gente vem dessa negligência, a gente já está nesse processo há um tempo. Com a eleição do governo Bolsonaro, a gente percebe que inexistiram pensamentos sobre o impacto da cultura. E falando de cultura, as pessoas elas desvalorizam e não entendem que a cultura é um direito e não entendem a importância da cultura como práticas ideológicas. Então, a cultura não é só a música, a arte. Ela é o modo como a gente se comunica, é o modo como a gente se posiciona numa eleição, por exemplo, o modo como a gente está lidando com essa questão do coronavírus, enfim, o fake news. Isso tudo é cultura. Então, a gente vem de um processo de inúmeras culturas que, enfim, são violentas, que vulnerabilizam as pessoas, e que quando a gente não dá atenção devida para a cultura como direito, a gente traz o que a gente já viu, que é essa negligência, que é a nossa secretária, que na verdade ela não sabe o que ela está fazendo ali, porque eu acho que ela não sabe o quanto a cultura é uma pasta relevante e como a gente impacta. Hoje a gente é 2,4% do PIB, a economia criativa. E a gente agora não sabe como a gente vai impactar de alguma forma, porque a gente nunca teve incentivo. São milhões e milhões, né? A gente não teve incentivo até então. Total. Então agora com essa senhora e com esse senhor aí, a gente vai ter que pensar releituras. Em contrapartida, a gente tem ações que são feitas pela sociedade civil, que são os produtores se organizando, que são as organizações sociais, né, como o edital, por exemplo, Latinidades, né, que as meninas soltaram, que é da Feira Preta junto com o Festival Latinidades. Acabamos de falar dele nas notícias. Eu vi vocês falando. Que entra nisso. Que deixa de ser, né, a gente pode falar que são políticas públicas, de alguma forma, né, feitas pela sociedade, né, não vem do poder público em si, mas são feitas para a sociedade em geral. E curioso, vou só fazer um adendo, né, porque a gente estava conversando com o Rodolfo esses dias,
E a gente já citou essa matéria, inclusive, que foi a própria Regina Duarte, todos os secretários, ministros de cultura do mundo inteiro foram convocados pela ONU para fazer uma reunião e entender quais são os próximos passos, o que tem que ser feito de acordo com as demandas de cada país. E é engraçado, é triste, mas é engraçado. Quando eles pegaram o print screen da reunião, uma galera, assim, sério, quando começou a reunião, a Regina Duarte não estava e tinha uma foto do Brasil gigante no lugar dela, aí depois ela entra. Então, assim, aquilo representa muita coisa do que a gente está vivendo, representa muita coisa. Ó, Cris Falcão, que vai participar aqui em breve, em maio, vai fazer aqui uma entrevista com a gente também. A Cris é referência, gente. Quem quiser entrar no mercado musical, começa aí seguindo a Cris, Música em Rede, me segue também. A gente vai falar daqui a pouco o merchan próprio aqui. Mas uma coisa muito louca, assim, ela levando para um lado nacionalista de um jeito que complexo nesse momento. Você vê que a Unesco tentou fazer aí uma movimentação para tentar ajudar a classe produtiva do entretenimento. E a gente tem essa resposta, receitas de bolo. Bom, mas vamos lá, conta um pouquinho pra gente aí sobre o projeto Afrotrampos e se existe alguma ação nova, iniciativa nova nesse período de quarentena. Só um adendo, só complementando sobre a Regina, as duas ações que ela trouxe foram flexibilizar a Lei Rouanet, a prestação de contas, o que isso, na prática, é quase nada. A gente entende que impacta para quem já foi aprovado e quem já está com o projeto tramitando, e também ao auxílio emergencial, que na real é algo que já está rolando. Então, em resumo, não temos perspectivas mais profundas sobre ações para políticas públicas dentro da cultura no coronavírus. Ô Cissa, desculpa o auxílio emergencial, na verdade a galera falou, mas assim, convenhamos entre nós, só acrescentaram o nome artistas e músicos, porque efeitos práticos, zero. Exato. O artista e o músico já ia se enquadrar de qualquer jeito, né? Enfim, para mim, pareceu um lobby de que vai aparecer deputado X, senador Y, dizendo, olha, eu coloquei a classe artística no auxílio emergencial, só que a galera não sabe que eles já estavam incluídos antes, com ou sem aquele... Tanto que foi o argumento que ela trouxe nessa reunião, né? Tipo, quando você lê o discurso dela e agradece o Bolsonaro. Então, assim, é um muito assunto triste. que a gente fica aqui, a gente fica até amanhã, porque é muito revoltante. Mas falando um pouco de outra contrapartida, que é um projeto que eu toco, como eu falo muito nesse campo da importância de pensar a cultura para além só das áreas das artes, né? E também no processo ideológico, eu também toco um projeto que chama Afrotrampos, que é uma ação afirmativa, né, que tem muito essa coisa da política pública, que quando você vê que não existe, você pensa ações para amenizar as questões sociais, que é uma rede de empreendedores com foco em pessoas negras, né, então a gente pensa em inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, em profissionalização. A gente já fez várias parcerias com cursos gratuitos, inclusive com a OnStage Lab, né, para artistas, para produtores, para técnicos, com bolsas. E também agora no coronavírus a gente fez um mutirão e está fazendo toda semana um mutirão de marmitas para as pessoas em situação de rua. Mas como a gente é muito múltiplo nesse sentido, em breve a gente vai lançar um festival, que é agora em maio, que se chama Xepa Festival, que tem a intenção. Gostei. Xepa, que é a ideia de ressignificar, né, a chafeira, né, que é aquele processo que a gente vai lá para comprar a comidinha, mas que acaba saindo com coisas boas, né? Ressignificar esse processo, que já era um festival que a gente já tinha idealizado, focado em impacto sociocultural, né, e sustentabilidade, cultura, onde a gente vai realizar durante o dia 2 de maio todo um line-up com artistas, enfim, ativistas, dialogando. E dentro desse festival a gente já fez uma parceria entre o Afrotrampos e o Desabafo Social, em que a gente fez uma pesquisa com esses pequenos empreendedores periféricos. E eles contaram pra gente quais são as dificuldades deles nesse momento, para que eles possam, por exemplo, sobreviver depois do coronavírus. E a gente selecionou cerca de 10 a 20 empreendedores, e durante o festival a gente vai arrecadar uma grana e vai passar essa grana para esses empreendedores depois, como capital semente, para que eles possam pagar aí as suas contas dentro do campo, enfim, de investimento para a sua empresa. Além desse capital semente que a gente vai arrecadar com o festival, com as atrações, o público doando,
a gente também vai fazer uma semana de mentoria com esses empreendedores. Tô contando isso em primeira mão, a gente ainda não contou isso pra ninguém. Música em rede agora como é que é o nome mesmo? É furo, né? É furo isso. E então esse festival ele tem muito esse braço de usar a arte, a cultura para mobilizar, arrecadar dinheiro e repassar para quem precisa. Então a gente está pensando ainda, é uma experiência, espero que dê certo, a gente está bem confiante para poder atuar. Parabéns, parabéns pela iniciativa. E como é que a gente faz para achar nas redes? Olha, o Afrotrampos Festival. A gente está no Instagram, Zeferina Produções, quem quiser acompanhar, a gente vai postar por lá também. O Afrotrampos, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, em todos os canais aí de redes sociais. Eu também estou sempre disponível online, quem quiser conversar, estou à disposição, com sugestões, inclusive. E é isso, vai ser bem massa. Tem muitos artistas relevantes que já toparam, então vai ser bem legal. E vamos para os nossos... A gente está encaminhando um pouco para o fim, que às 8 horas mais ou menos a gente encerra, tem as questões que a live cai depois de 1 hora. Se cair quando a gente estiver falando, a gente volta só para encerrar aqui, mas ainda tem 10 minutinhos, acho que vai dar para encerrar. A nossa parte agora futurológica, de previsões que a gente pede para todo mundo, sempre. Quais são suas previsões para o mercado musical nos próximos meses, quiçá anos? Sim. Olha, eu sou muito, posso ser, enfim, até um pouco positiva demais, mas eu penso muito o quanto esse processo caótico, ele traz inovações, né? E eu sinto que a nossa classe, dentro do mercado artístico, cultural, a gente ainda precisa se comunicar muito mais entre nós, fortalecer muito mais a nossa rede e também fortalecer os nossos processos de constituição, deixar mais sólido. Então, eu acho que tudo indo do jeito que está, a gente vai ter que se olhar mais para esse processo de construção. O online, ele tem mostrado outras formas de diálogo entre o público, né? As lives sempre existiram, mas agora elas estão bombando. Então, assim, por que a gente já não tinha pensado nisso? Como que a gente vai olhar para isso e entender os indicadores que o coronavírus trouxe, até das necessidades do público? Então eu sinto que a gente vai ter que entender esses eventos online, eles vão ser absorvidos, eu acredito que o offline e o online vão estar muito mais próximos. A questão da monetização, as marcas em si começaram, eu senti muito isso, pelo menos dentro da área que a gente está atuando com os artistas, as marcas desesperadas por conteúdo e pensando, vamos fazer uma live, vamos fazer uma coisa do tipo. Então, entender esse ecossistema novo que surgiu, dessa dependência do conteúdo, da criação de conteúdo relevante. E a gente vai ter que mapear, entender. Eu acredito que a gente ficou muito tempo dentro do mercado falando de política cultural. Muitos discos foram financiados com editais, muitos projetos foram financiados por lei de incentivo, muitos festivais. Então, como que esse panorama atual, e que foi desastroso, vai trazer novas formas de monetizar esses projetos e de articular esses projetos? Então, vai ser um recomeço, é um desafio. Eu acredito que a gente vai conseguir. Muita gente vai precisar de apoio, nós vamos precisar nos apoiar, mas eu acho que a gente consegue, bem, de uma forma positiva, pensar soluções, né? E que a gente tenha que parar todo mundo, enxergar e depois voltar. Reconstruir esse cenário todo que estava sendo criado de uma forma muito legal, né? Muitos festivais no Brasil, bastante artista novo ganhando destaque, o mercado independente crescendo de uma forma bem interessante também, desvinculado das majors, das grandes bambambãs. A gente estava num movimento muito legal, né? Eventos, feiras e feiras de música, networkings. A coisa estava andando muito bem, né? Parece que foi realmente no nosso mercado do midstream, que também trabalha com festival e tal, deu uma para todo mundo. Deu uma queda, né? Deu uma queda forte e entender como vai ser esse novo modelo de monetização. Bom, pessoal, antes também aqui de pedir a nossa indicação para a Cissa, que a gente sempre pede para um convidado, queria falar para você que veio aqui pelo Música em Rede, segue o perfil da Cissa, que está aqui em cima. Massa. Vai lá, troca uma ideia com ela, vê os trabalhos dela, que são trabalhos muito legais, Afrotrampos, Zeferina Produções. E quem veio pela Cissa segue o Música em Rede, esse canal de entrevistas e notícias sobre o mercado da música de segunda a quinta, a partir das 19 horas. Amanhã a gente solta a nossa agenda da semana que vem, que tá muito massa também.
E a gente vai soltar as entrevistas também, estamos adaptando essas entrevistas para YouTube. Então a gente tem lá já uma do Ricardo, da Let's Gig, Ricardo Rodrigues. E acho que, se não me engano, hoje ou amanhã a gente já vai soltar mais uma lá, estamos adaptando. Lembrando que essa transmissão está online via Facebook e YouTube. Estamos se atualizando aí, estamos virando um canal de TV daqui a pouco, hein? Tô brincando. Tudo de bom. Em breve. Bom, Cissa, estamos entrando nos finalmente. Muito obrigado pela sua participação, por compartilhar todo o conhecimento, compartilhar aí o carisma também. Vi um monte de gente mandou mensagem. Cissa querida, Cissa te amo. Ai, adoro. Cissa pra cá, Cissa pra lá. Mas antes de encerrar aqui, a gente ter uma playlist colaborativa no Spotify. Aliás, pessoal, procurem lá no Spotify Música em Rede, o nosso loginho verde. Vocês vão encontrar a nossa playlist oficial, que é colaborativa. Cada participante aqui do nosso programa indica uma música, a gente coloca lá. Bem diversa, né? Porque cada um indica uma música, sim, mas tem a ver com o nosso programa, né? Tem a ver com os nossos convidados. Queria que você... Tá. É uma indicasse. Só? Poxa, tenho tantas. Olha, pra você eu vou abrir uma exceção. Olha, pode ser duas, vai. Massa. Vou puxar pro meu lado, tá? Queria tudo muito bem. pedir. Todo mundo puxa, não tem problema. Interestelar, da Mulamba, que eu amo essa música, maravilhosa. Como é que eu escrevo? Desculpa. Interestelar. Isso. E tem do Fabrício, agora, que inclusive é um artista incrível. Quem não conheça esse trabalho, que é a Bossa Velha, que é uma música muito sensível. O Fabrício é incrível, né? Ele é incrível. Eu não conhecia, eu conheci há pouco tempo, cara. Eu conheci há pouco tempo. Conheci por você, eu acho, né? Ó, que massa! Em breve a gente vai ter lançamento aí, vai ter clipe, vai ter muita coisa boa. Ele é muito bom. Ó, Bossa Velha e... Interestelar da Mulamba. Mulamba. Não achou romântica, né, gente? Porque eu tenho ascendente em câncer, então sou afetiva. Louco. Só as maravilhosas. A gente vai criar aqui o setor astrológico do programa. Gosto. Semana dos arianos, semana dos sagitarianos, semana dos... Mas, bom, é isso, Cissa. Obrigado. Quer deixar um alô final pra galera? O pessoal mandou um beijo, coração pra você. Rico, muito obrigada. Adoro o trabalho de vocês. Contem comigo sempre. Galera que ouviu aí, que assistiu, muito obrigada pelo apoio. Espero que tenha sido útil. Sempre que precisar de ajuda, pode mandar mensagem, pode ligar. A gente está nas redes. Vamos se fortalecer aí pra gente passar por isso vivos. Passaremos. Então é isso, pessoal. A gente volta segunda-feira. Amanhã a gente solta a agenda do Música em Rede da semana que vem. Segunda-feira, a partir das 19. De segunda a quinta-feira, a partir das 19. É isso. Um beijo, um abraço. Bom final de semana. Tchau. Tchau.